Tente imaginar essa cena, que seria surreal hoje em dia. Lula se reunindo em clima festivo com centenas de pastores evangélicos. Foi um templo da igreja Sara Nossa Terra, no Rio. Isso aconteceu em outubro de 2002. É Deus, só Deus. Nas fotos que saíram nos jornais, o petista estava acompanhado desse bonde aqui. O senador Magno Malta, A glória de Deus. o então deputado federal Bispo Rodrigues, articulador político da Igreja Universal, Marina Silva e Benedita da Silva. E um estranho no ninho, um pastor de uma igreja de bairro sem grande expressão política até ali. Mas o discurso desse pastor levantou a plateia. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. Essa voz não é de um humorista e ninguém está fazendo imitação. Também não é criação de uma inteligência artificial. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Você provavelmente reconheceu essa voz. É do pastor Silas Malafaia, que hoje é dono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Verdade. Mas 22 anos atrás, o Malafaia que você conhece era bem diferente. Teologia da prosperidade. Sabe o que é Naquela época, ele ainda ostentava um bigodão à la Seu Madruga. E o paletó que ele estava usando no evento era grande demais. Como brincam os cariocas como o próprio Silas, parecia que o defunto era maior. A cor é até difícil de definir. Dependendo do seu humor, pode ser bege, marrom, creme. Minha mãe diria que é cor de burro quando foge. Na eleição de 2002, o Malafaia apoiou o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para presidente. Fé no Brasil, fé na vitória, fé no Brasil, pra mudar nossa história. Garotinho, garotinho. Com o Garotinho fora do páreo, percebeu a direção do vento e aderiu ao Lula no segundo turno. Essa que é a verdade. O Malafaia diz ter trazido para o lado do petista cerca de 2.000 pastores. Eu tô deduzindo. Por isso, garantiu um lugar de destaque na foto daquele dia. Saiu coladinho com o Lula, o futuro presidente da República. Esse episódio mostra bem como o Silas Malafaia sempre foi um camaleão na política. Antes do Lula e do Garotinho, ele já tinha apoiado o líder de esquerda Leonel Brizola, Filhotes da ditadura. depois apoiou os tucanos José Serra e Aécio Neves, É a questão central de um governo. a um novo jeito de e governar. até mesmo a ambientalista Marina Silva. Eu sei o que é passar fome! Mas com Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. aí foi diferente. Deu match e o namoro virou casamento, Igual um casamento, muitas vezes. que dura até hoje. Nunca na história do Brasil tivemos um presidente que honrasse o povo cristão, a Igreja de Jesus e Deus como Jair Messias Bolsonaro. Nunca. Pode falar o que quiser, pode não gostar. O Malafaia foi um dos primeiros apoiadores da candidatura presidencial do Bolsonaro. É por isso que Deus te escolheu. Quando a onda de extrema-direita varreu o país em 2018, ele destoava daquela fauna bizarra que acompanhava o capitão. O Bolsonaro trazia a reboque todo tipo de gente, de astronauta a astrólogo, É psicólogo. de ex-ator pornô a general defensor da ditadura, Falam tanto dos meus pornôs. Fenômenos naturais. e picaretas dos mais variados tipos. Deus, pátria, família. O Malafaia era um caso à parte. Era conhecido no meio evangélico e relativamente famoso para o público em geral, e estava sempre aberto para atender os jornalistas. Eu já cobri a política há um tempo nessa época. Só em 2018 eu passei a prestar atenção no Malafaia e a ter o telefone do pastor na minha agenda. Ele sempre responde mensagens no WhatsApp e dificilmente deixa de dar declarações quando é procurado. O Malafaia orbitava a cobertura política há muitos anos. Volta e meia estava envolvido em alguma polêmica. Era conhecido por atacar a população LGBTQIA+, as feministas. Se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público. Com as polêmicas, virou convidado frequente de programas de auditório. Você ligava a TV e quando menos esperava ele estava no SBT com o Ratinho ou no Super Pop na Rede TV. Nós vamos receber aqui um dos pastores
mais populares da comunicação hoje aqui. Ele, na verdade, talvez seja hoje a maior audiência dos evangélicos. Silas Malafaia. Vamos receber. Convenhamos, não era esperado ver um pastor famoso dividindo o palco com o fantoche Xaropinho, mascote do Ratinho. Mas essa exposição inusitada tinha motivo. Na época da eleição, aquele pastor de voz estridente era bajulado por políticos poderosos. Muita coisa mudou na vida do Malafaia do dia em que ele decidiu apoiar o Lula para quando ele firmou a aliança com Jair Bolsonaro. A principal delas foi que ele se tornou dono de uma igreja em 2010. Depois disso, o Malafaia tomou um banho de loja. Abandonou o bigodão e as roupas bregas e no lugar entraram ternos comprados nos Estados Unidos e relógios Rolex. Ele também fez implante capilar. Olha a arbitrariedade dele! Essa transformação, tanto na ideologia quanto na imagem, sempre me intrigou. Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Eu passei o último ano inteiro tentando encontrar respostas para essas perguntas. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias. E eu vou te contar nesse podcast detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. Eu também vou mostrar como Malafaia envolveu a família e até a igreja em rolos nos negócios. Esse é o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E essa é a primeira temporada, Império Malafaia. Episódio 1, Quem quer ser um milionário? Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Que eu não sei de onde que vocês apanharam. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. O patrimônio em nome da família Malafaia é bem distante do esperado para uma família rica. Transitar nessa fronteira entre o que parece e o que é acaba sendo um talento raro. Mas o Silas Malafaia é como um mágico. Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Ele nos faz olhar para algo que chama muita atenção enquanto esconde o seu truque. Depois de passar meses investigando, eu posso te contar que existe uma enorme confusão patrimonial entre a pessoa física do Silas Malafaia, as empresas dele e as entidades religiosas que o pastor controla. É bem difícil separar o que é de Deus e o que é de César nessa história. Ou melhor, o que é da igreja e o que é do próprio Malafaia. Inclusive, entender o que o Malafaia ganhou com a própria igreja. Quando perguntam para o Malafaia de onde vem o dinheiro dele, a resposta está na ponta da língua. Eu passei a ser pastor de igreja a partir de março de 2010. Todo o meu patrimônio é anterior a isso. Eu era conferencista. Vendi mais de 15 milhões de livros, vendi mais de 2 milhões de palestras em DVD e recebi ofertas para dar palestras. Desde que eu sou pastor, meu patrimônio não aumentou uma vírgula. Aqui é bom explicar. Quando o Malafaia diz que virou pastor de igreja, ele está querendo dizer dono de igreja. Livros, palestras, ofertas. O Malafaia diz que essa é a origem da fortuna dele. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Isso é outro lado da história. Essa afirmação não vem de vozes da minha cabeça. Deus escolheu as coisas loucas. Não faltam fatos comprovados por documentos para mostrar isso. E você vai conhecer todos eles ao longo desse podcast. Eu fico rindo. Levanta, vamos lá, levanta para ver se tem alguma coisa. Se eu roubei a igreja ou se me locupletei com dinheiro de igreja. Eu levantei e posso te garantir uma coisa. O diabo, meus amigos, mora nos detalhes. Em mais de uma oportunidade, o Malafaia registrou em documentos oficiais que a renda dele é de cerca de R$1 milhão por ano. Eu vou explicar melhor isso para você daqui a pouco. Se, como ele mesmo diz, o patrimônio dele não aumentou uma vírgula, para onde vão esses milhões do Silas Malafaia? É muito difícil arrumar uma explicação lógica para isso.
E eu preciso te lembrar que o Malafaia se tornou dono de igreja há 14 anos. Só a Receita Federal pode resolver inteiramente esse mistério. Mas eu consegui achar algumas respostas no passado do pastor. Por isso, precisamos voltar no tempo. Vamos conhecer esse Malafaia do Velho Testamento. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Fala o que você quer saber da minha vida. Não tem medo, rapaz. Não roubei, não enganei, não tripudiei. Você tem que usufruir das vitórias que Deus te dá, meu irmão. Bota e fala, diabo. Fala, capeta. Mas fique sabendo que foi o Senhor Jeová que me trouxe até aqui. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou o sucesso na marra, pela graça de Deus, tanto na vida religiosa quanto na financeira. Malafaia tem um jeitão de suburbano, de quem é cria das áreas mais populares do Rio. O modo como ele troca o S pelo R não me deixa mentir. É meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele nasceu na Tijuca, tradicional bairro da zona norte do Rio, mas foi criado mesmo no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste. Hoje, Jacarepaguá é uma área de expansão imobiliária do Rio, mas nos anos 60 era praticamente roça. Era tão isolada do coração da cidade que os novos baianos foram pra lá montar uma comunidade alternativa onde gravaram o clássico Acabou Chorares. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Gilberto Malafaia, o pai dele, era militar da Marinha. Mais importante que isso, era pastor da Assembleia de Deus. Albertina, a mãe dele, era educadora e crente. Gilberto Malafaia se converteu na Assembleia de Deus no fim da década de 30. A empolgação dele com a nova fé contagiou os parentes. A família Malafaia é exemplo de algo importante no mundo cristão. Em outras igrejas, como a Universal, as chances de ascensão de novos membros a postos de comando são maiores. As Assembleias de Deus têm um quê de capitanias hereditárias. Pastores de renome muitas vezes deixam suas igrejas para os seus filhos. A minha família é uma família muito tradicional de pastores. Meu pai e seus irmãos, depois os filhos, né, eu e meus primos, e hoje meu filho e os filhos dos meus primos. A terceira geração de pastores. O pai do Malafaia fundou a Assembleia de Deus em Jacarepaguá, que hoje está sob o comando do Silas Filho, neto do Gilberto e filho do Silas Malafaia. Então receba com um forte aplauso nosso pastor Silas Filho. Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Os parentes citados pelo Malafaia inauguraram outro ramo importante da Assembleia de Deus no Rio. Seu tio Carlos Malafaia expandiu a igreja para Campo Grande, na Zona Oeste, que hoje é o maior bairro do Brasil. A área também segue sob o comando da família Malafaia até hoje. Silas Malafaia viveu uma infância pacata antes de se envolver com a igreja na adolescência. Mas é melhor deixar o próprio pastor contar sobre sua infância. Eu vou chamar aqui a minha colega Juliana Dalpiva, colunista do ICL Notícias. Enquanto eu estava mergulhado no meio da papelada que ajudou a dar vida a essa história, a Juliana foi entrevistar o Malafaia. Conta aí pra gente como foi isso, Juliana. Igor, em meados de novembro, eu mandei uma mensagem pro WhatsApp do Malafaia e pedi para marcar uma entrevista presencial. Eu queria gravar em vídeo, também pra gente poder pensar um documentário. E como você sabe, ele respondeu rapidinho e foi até por áudio. Aí marco, aí você pode ir lá no escritório, pessoalmente, sem problema nenhum. Tá bom? Eu marco semana que vem. Para minha surpresa, Igor, ele marcou a entrevista no escritório dele na Taquara, no dia 21 de novembro de 2024. É lá que fica a sede de todas as empresas dele, do Império Malafaia. Funcionam nesse mesmo endereço a Editora Central Gospel e a AVEC, entre outras empresas da família. E detalhe, Igor, fica atrás da antiga casa do Fabrício Queiroz. Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço. Lembra dele, né? Aquele assessor do Flávio Bolsonaro que operava a rachadinha no gabinete dele. O amigo do Bolsonaro. Mas essa é outra história. Por favor. Pode entrar? Com licença. Boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu tenho horário com o pastor Silas?
Só um minuto, é a imprensa, né? É a imprensa, Só um minuto que eu vou anunciar. Tá bom, obrigada. Eu cheguei lá um pouco antes do horário que o Malafaia tinha combinado e quem me recebeu na guarita do estacionamento foi uma funcionária dele chamada Rose. Posso passar aqui? Pode. Obrigada. Você é? Rose. Rose. Vou levar vocês lá. Tá bom. Pode vir comigo. Ô, pastor, a Cris está aguardando eles lá? Eu estou tentando falar com ela. Ah, tá. Mas ela foi aquela que estava liberada. Ah, tá bom. Tá. É grande aqui, né? É. Aqui é o quê? Aqui é o estúdio. Ah, o pastor grava. Aham. E aqui é a editora Central Gospel e a associação fica ali. Ah, uma do lado da outra, no É. outro prédio, um complexo. Isso. Aí lá pra trás é a logística. Logística de? Nossa logística, livros, revistas, lançamentos de alguns autores, lançamento nossos. Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, nunca tinha vindo, eu sempre falo com ele por telefone. Depois eu pode te mostrar melhor. Eu preciso fazer uma explicação rápida para você entender do que a Rose tá falando para Juliana. Central Gospel e Associação. Esses dois nomes que a funcionária do Malafaia citou são muito mais do que prédios. São as duas peças mais importantes para desvendar, ao menos em parte, o mistério em torno da vida financeira da família Malafaia. A Central Gospel é uma editora e gravadora evangélica que se tornou uma das maiores empresas do segmento cristão no Brasil. Ela foi peça central para dar origem ao Malafaia do Novo Testamento, que conhecemos hoje. É ela que ele usa para justificar a imagem de um empresário bem-sucedido e, por consequência, de milionário. Aquele papo de ter vendido milhões de livros e palestras, lembra? Mas só tem um problema nessa história toda. A Central Gospel tá à beira da falência. Já a associação que a Rose se referia é a AVEC, sigla para Associação Vitória em Cristo. A instituição acompanha o pastor em toda a sua trajetória meteórica de crescimento no mundo evangélico e vai aparecer em vários rolos envolvendo a vida do Malafaia. Hoje, a AVEC é tratada como um braço da Igreja do Malafaia que faz ações de caridade. Na verdade, a entidade foi criada lá atrás para bancar o programa de TV dele. Ao longo dos anos, serviu também a outros objetivos menos republicanos. Daqui a pouco eu te conto mais sobre essas duas tramas. Agora vamos voltar para a visita da Juliana. Igor, lá dentro tem alguns prédios e ao redor das construções tem um jardim com flores e algumas palmeiras. Para ir de um prédio para o outro tem um caminho coberto por um toldo. Aquele dia estava para sair o indiciamento do Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. E como o Malafaia é próximo do Bolsonaro, eu estava até me preparando para falar com ele sobre isso, revisando as minhas notas. Mas logo o Malafaia chegou e a secretária dele levou a gente para dentro de um escritório amplo. Na parede tinham quadros com recortes de entrevista do Malafaia para vários jornais. Muitos sobre a famosa lorota do kit gay. Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Quando a gente se acomodou para gravar a entrevista, uma das primeiras coisas que eu vi na mesa do Malafaia era um bloco de notas com o brasão da Presidência da República. Pronto? Agora podemos começar. E lá na Tijuca, vocês moravam onde? Eu morava onde minha mãe mora até hoje, no Largo do Tanque, Jacarepaguá. Largo do Tanque, Jacarepaguá. Minha casa do meu pai tem 60 anos. Minha mãe mora até hoje lá. É tudo aqui no Tanque. Tudo aqui, escola, tudo. Estudou onde aqui? Eu estudei na Augusto Coni e Embaixador Dias Carneiro, as escolas públicas. Estudei em escola pública. A vida toda? A vida toda. Essa entrevista da Juliana com o Malafaia rendeu tanto que eu tive que colocar trechos dela em todos os episódios desse podcast. Então eu vou te mostrando mais daqui a pouco. Por esse trecho, você consegue ver que dá para definir o Malafaia como alguém que veio de uma família não muito abastada, estudou em escola pública a vida toda e morava em uma área periférica do Rio. Esse cenário não poderia estar mais distante do padrão de vida que o pastor construiu para ele e para sua família hoje em dia. Mas como eu te falei no início desse episódio, o padrão de vida deles destoa bastante do que está registrado oficialmente como patrimônio. Eu fiz um pente fino nos cartórios. Só achei 4 imóveis em nome do Malafaia, da sua esposa e de seus 3 filhos, Silas Filho, Thalita e Thaísa. Também encontrei outros 3 apartamentos em nome da sua cunhada, Elba Alencar, que é CEO da Central Gospel. No papel, tudo isso vale apenas 7 milhões de reais. Talvez esse número pareça muita coisa para você.
Com certeza é muito para o brasileiro médio. Mas o Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil. É muito comum que um apartamento normal de 2 ou 3 quartos custe na casa do 1 milhão em várias áreas da cidade. Absurdo, vergonhoso. É um patrimônio compatível com uma família de classe média alta, nada que seja um sinal absurdo de riqueza. Uma figura pouco conhecida fora da Assembleia de Deus é essencial para fazer a ponte entre o menino de origem humilde e o pastor que ficou milionário. Foi ele quem pavimentou a estrada para que aquele Malafaia do Velho Testamento se tornasse um Malafaia do Novo Testamento. Virasse pastor, aparecesse na TV e conquistasse prestígio no mundo religioso. Eu tô falando do pastor José Santos, presidente da Assembleia de Deus da Penha, bairro da Zona Norte do Rio. É uma das congregações mais tradicionais do Rio. Silas passou a frequentar a igreja na Penha quando o pai se tornou próximo do pastor Santos, em meados da década de 60. As famílias se tornaram amigas e o Gilberto Malafaia virou braço direito do pastor Santos. Foi dele que recebeu a missão de abrir um novo templo em Jacarepaguá. Os laços entre as duas famílias foram sacramentados por 2 casamentos. Samuel, irmão mais velho do Silas Malafaia, se casou com a filha mais velha do pastor Santos, a Elizabeth. Meu irmão mais velho é casado com a irmã mais velha da Elisete. Então, a gente já se conhecia por família, porque meu pai era o vice-presidente da igreja. Silas e Elisete começaram a namorar ainda no início da adolescência. Ele tinha 14 anos e ela só 13 quando o relacionamento começou. Aqui novamente o Malafaia, relembrando essa época na entrevista com a Juliana. Quando eu tive a ideia da Elisete, foi uma vez na minha casa, o pai dela estava com a família lá em casa, né? Foram lá em casa e tal, por causa desse vínculo. Aí eu andando de bicicleta com a Elisete, eu tinha o quê? 11 anos de idade. O Silas e a Elisete namoraram por vários anos. Juntos, eles participaram de grupos jovens, pregaram pelas ruas e até integraram um conjunto musical gospel. Em nome de Jesus. Os dois fizeram parte do Coral e Orquestra Renascer. O Silas tocava percussão e chegou a assinar a produção de discos do grupo nos anos 80. Imagino que, até porque naquela época, namoro muito, assim, mais distante. Nada, isso é conversa. É, conversa? Abraçava, beijava, como qualquer outro. Onde é que nós vamos parar? O namoro virou casamento em 2 de fevereiro de 80. Eu achei algumas fotos da cerimônia. Mesmo em preto e branco, dá pra ver pelas imagens que os dois ainda tinham aquela carinha de adolescente, sabe? O Silas Malafaia ainda não tinha bigode e usava um cabelo com estilo meio Beatles, com uma franjinha. Ele se casou com uma camisa e paletó brancos e gravata preta. Acabou ficando parecido com um traje de gala militar. Acorda, militares! A Elisete usou véu e grinalda, com um vestido bem tradicional, que cobria o colo e os ombros. O casamento foi um empurrão que faltava para o Malafaia, com apenas 21 anos, crescer no mundo religioso. No mesmo ano, Malafaia se formou em teologia, o que na época era raro entre pastores da Assembleia de Deus. Sua vida começou a mudar radicalmente em 82, mais precisamente em maio. Num intervalo de 31 dias, ele se tornou pai, foi ordenado pastor e estreou na TV. É incrível! Até então, Malafaia tinha que conciliar sua atuação na igreja do sogro com o trabalho. O senhor trabalhava com outras... Trabalhava, eu era vendedor. Quando eu abandonei, eu trabalhava na Elman Chips. Elman Chips? Eu fui vendedor da Elman Chips. Antes trabalhei numa empresa como corretor de seguros, depois fui trabalhar na Elman Chips, aí depois abandonei para ser pastor. Com 20 e poucos anos, o Silas se sentiu seguro para entrar no mundo do televangelismo, com o aval da igreja comandada pelo sogro. Televangelismo, como o nome já diz, é a prática da evangelização à distância, pelos meios de comunicação. Entendeu? Os primeiros exemplos surgiram ainda lá no século XIX. Mas a prática se consolidou mesmo nos Estados Unidos a partir de 1920, com a popularização do rádio. Décadas depois, as pregações chegaram à TV e passaram a ser exportadas para outros países, entre eles o Brasil. Por aqui, a primeira a apostar no televangelismo foi a Igreja Universal. Em 78, entrou no ar na TV Tupi o programa O Despertar da Fé. Ele era apresentado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, e pelo missionário R.R. Soares. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil.
Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. Que aqui vai uma fofoca gospel. Os dois são cunhados, mas acabaram rompendo. R.R. Soares então saiu da Universal para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus, que ele comanda até hoje. O motivo desse rompimento é um mistério. Nenhum dos dois fala sobre o que rolou. Mas voltando ao Malafaia, dá pra dizer que ele viu na TV o futuro. Ele mesmo conta isso na entrevista pra Juliana. O senhor planejou, então, essa chegada ao vídeo? O senhor sabia que isso era importante? Eu me lembro que eu ainda não era pastor. A gente assistia naquela época, que era o programa mais famoso, o americano Jimmy Swaggart. Era um monstro esse cara na televisão. A gente assistindo, uma vez eu falei pro meu sogro, um dia eu vou entrar nesse negócio aí. Eu não era pastor ainda, eu tinha 18 para 19 anos. Aí ele brincou, falou, sonha garoto, sonhar faz bem pra saúde. Com o aval da igreja e o apoio de amigos, o Malafaia passou a rodar as TVs do Rio para negociar a compra de um horário para o programa dele. Acabou fechando com a antiga TV Record, que deu origem ao que hoje é a CNT. Em 82, entrou no ar o programa Renascer, comandado pelo Malafaia. O nome é uma referência ao conjunto musical que ele integrou, como eu expliquei agora há pouco. A aposta do Malafaia era que o programa poderia conquistar fiéis e lançar seu nome entre os grandes pastores do país. Eu acreditava que a televisão era um instrumento muito poderoso de comunicação e eu sentia que eu tinha uma vocação para chegar e fazer programa. E aos 23 anos eu entrei na TV. Quando fala dos primeiros anos do programa, o Malafaia sempre trata tudo como um grande perrengue. Eu sei o que eu passei para manter programa no ar. Vendi carro, não vendia mulher e filho porque não podia. Tá? Andava de ônibus com programa de televisão no ar. Eu sei que eu já passei de ficar igual um maluco na Avenida Rio Branco, andando para lá e para cá, porque não tinha dinheiro para pagar programa e com medo de sujar o nome da igreja. Foi nesse contexto que o Malafaia fundou o que viria a ser a AVEC, que eu citei agora há pouco. O objetivo era reunir doações e ofertas para manter no ar o seu programa de TV. Essa narrativa do perrengue omite um nome crucial na trajetória dele: o de Sotero Cunha. Até mergulhar fundo na pesquisa sobre o passado do Malafaia, eu nunca tinha ouvido falar do Sotero Cunha. Alguém que acompanha o Malafaia desde 2010 também passa batido por ele. Mas era isso aqui que o Malafaia do Velho Testamento falava sobre esse personagem. No Rio de Janeiro eu tenho um amigo que não pôde vir, o irmão Sotero Cunha. Vocês sabiam que uma vez eu me despedi na TV há 9 anos atrás e Deus tocou no coração desse irmão para ligar para mim e dizer o que está acontecendo? Não tem dinheiro. Esse irmão manteve durante um ano inteiro do bolso dele todo o pagamento do programa Renascer. E até hoje é um colaborador. Esse agradecimento foi feito na comemoração de 10 anos do programa Renascer. O Malafaia alugou um grande teatro em São Paulo para comemorar o aniversário do programa. O formato imitava o que tinha de mais sucesso em termos de TV naquela época. Parecia o Domingão do Faustão, sabe? Tá pegando fogo, bicho! De terno e gravata, o Malafaia circulava com desenvoltura pelo palco. Tinha banda, plateia e até iluminação especial. Ele alternava agradecimentos, chamava convidados e fazia discursos. Logo no início, recebeu a própria família no palco, o que rendeu um momento fofo. Quero apresentar, como eu costumo dizer na intimidade, a minha tropa. Aqui está, ela gostou ontem de falar no microfone. Aqui está a caçulinha. Como é que é teu nome? Thaísa. É a Thaísa. Aqui está a Thalita. E aqui está o Silas. E aqui é a senhora Elisete. A mais linda de todas. Tem outros pontos importantes do que aconteceu nesse programa, mas isso eu te conto depois. Você deve estar curioso para saber quem é esse Sotero Cunha afinal. Como o próprio Malafaia explicou, ele era um empresário. Mas isso deixa intencionalmente de fora outras duas coisas muito mais importantes sobre o Sotero Cunha. Ele era pastor e deputado federal. Aí, ó. Se você pensou em bancada evangélica, parabéns, acertou na mosca. Esse aqui é um raro discurso dele na Câmara dos Deputados, uma sessão em homenagem ao Carlos Lacerda em 87. Palavra nobre deputado Sotero Cunha, que falará. Falar de Carlos Lacerda é relembrar uma das fases mais tempestuosas da nossa vida pública. Sotero Cunha era da Assembleia de Deus, assim como Malafaia.
tinha negócios em vários ramos, entre eles uma estação de rádio AM no Rio, a Continental. Com tudo isso, o Sotero Cunha durante muitos anos foi um doador importante da AVEC. Em 86, o Sotero Cunha focou no eleitorado evangélico e se elegeu deputado federal pelo Rio, pelo antigo Partido Democrata Cristão. E adivinha quem era o principal nome desse partido? Ei, Mael, um democrata cristão. O Sotero Cunha integrou a primeira encarnação do Centrão, ainda na Constituinte de 88. Fez um mandato discreto e acabou não se reelegendo em 89, ficando como primeiro suplente do seu partido. O fracasso fez o Sotero Cunha dar um passo atrás. Na eleição seguinte, em 94, ele decidiu tentar uma vaga como deputado estadual, que era mais fácil. Outra derrota não era uma opção, por isso ele procurou dar um jeitinho para garantir o mandato dessa vez. Mas esse jeitinho deu errado e virou caso de polícia. Em 94, a eleição ainda era feita em papel. Primeiro, o eleitor botava a cédula na urna. Depois, milhares de pessoas contavam os votos à mão, um a um. Gosto muito! Por fim, digitadores consolidavam os resultados de cada urna em um documento. Só aí os votos iam para a totalização e o resultado era conhecido. Esse sistema era falho e muito fácil de fraudar, como você deve imaginar. Eu duvido! Em 94, estourou um esquema de fraude generalizada nas eleições para deputado estadual e federal no Rio. A situação foi tão grave que levou à anulação da eleição para esses cargos. Teve que ser feita uma nova votação. Candidatos pagavam quadrilhas ligadas ao jogo do bicho para adulterarem cédulas ou até mesmo os mapas que consolidavam a votação. Diversos candidatos conseguiram se eleger dessa forma, com a adulteração comprovada de centenas de milhares de votos. A fraude está escancarada. O Sotero Cunha foi um deles. Ele foi delatado por um digitador e teve a prisão decretada pela justiça. Chegou a ficar foragido, mas se entregou e acabou em cana. Essa é a Gabriela Varela, âncora aqui do ICL. Durante esse podcast, a Gabi vai dar voz a matérias de jornal e documentos antigos que não têm registros em áudio. A PF prendeu ontem o ex-candidato a deputado estadual Sotero Cunha, apontado como um dos maiores beneficiados das fraudes no primeiro turno da eleição no Rio. A prova contra Cunha é um cheque de R$10 mil, assinado por ele e encontrado com o digitador Marcos Dias Pereira. Sotero Cunha foi preso em seu escritório, em Olaria. Como muita coisa no Brasil, essa história acabou em pizza. Os resultados da eleição que tinham sido anulados voltaram a valer, mas o trauma foi tão grande que levou à criação da urna eletrônica para a eleição seguinte, em 96. O Sotero Cunha se safou da cadeia, mas viu sua carreira política acabar. Nenhum escândalo tão grande fez com que as famílias Malafaia e Cunha se afastassem. Essa aliança resultou em um outro escândalo na década seguinte. O ano era 2006. A essa altura, o Silas já tinha sua representação política estabelecida. Seu irmão Samuel Malafaia estava no primeiro mandato como deputado estadual. Como eu te contei no início, o Silas Malafaia era muito próximo do ex-governador Antônio Garotinho. Essa aliança seguia mais forte do que nunca no governo da esposa do Garotinho, a Rosinha Mateus. Isso é uma humilhação porque nós não cometemos nenhum crime. Tão forte que os irmãos Malafaia ganharam um espaço no governo. Um dos cargos deles era a presidência da FESP, a Fundação Escola do Serviço Público. Esse era um órgão sem muita expressão, que ninguém conhecia. Mas sem muito alarde, a FESP começou a receber dezenas de milhões de reais para repassar para ONGs. Os donos dessas ONGs tinham sido doadores da campanha presidencial do Garotinho. Aí, ó. Uma outra parte do dinheiro foi enviada pela FESP para outros órgãos estaduais. Um desses órgãos foi o Instituto Vital Brasil, que produz medicamentos para o governo do Rio. É nesse órgão científico que os sobrenomes Malafaia e Cunha voltam a se encontrar em um escândalo. O Tribunal de Contas encontrou indícios de corrupção em um contrato para a compra de fraldas geriátricas. O dono da empresa beneficiada se chamava Altomir Regis da Cunha. Se o sobrenome não deixou claro para você, eu explico. O Altomir é filho de ninguém menos que o Sotero Cunha. Diante do escândalo, Samuel Malafaia foi obrigado a assumir essa bronca.
ele confessou que foi o responsável por indicar os dirigentes da FESP, que por sua vez repassaram o dinheiro que foi para a conta do filho do Sotero Cunha. Aqui de novo a Gabi Varela. Ela vai ler uma reportagem do jornal O Globo de maio de 2006. Político ligado ao ex-governador Antony Garotinho, o deputado estadual Samuel Malafaia admitiu ontem que indicou tanto o ex-presidente da FESP, pastor Luiz Carlos Santos, que ao sair foi seu chefe de gabinete na Assembleia, quanto o atual, Paulo Sérgio Marques. Como a história é muito confusa, eu vou resumir. O irmão do Malafaia indicou os responsáveis por favorecer o filho do mecenas do programa do Malafaia. Entendeu? A empresa do filho do Sotero Cunha recebeu mais de 8 milhões na época. Mas o Sotero Cunha não é o único caso mal contado de doações envolvendo o Malafaia. É um padrão que aparece em vários episódios controversos que eu vou te contar ao longo desse podcast. Voltando um pouco no tempo, até meados da década de 90, o Malafaia era pastor auxiliar na igreja do sogro e um televangelista de sucesso. Mas nada disso fez com que ele ganhasse dinheiro de verdade. Para os objetivos do Malafaia, a engrenagem que ele tinha montado até ali funcionava bem, mas faltava uma peça fundamental. Ele mantinha o programa no ar com doações recebidas pela VEC, doações como as do Sotero Cunha. Com mais doações, ele conseguia ter mais exposição na TV. Com mais exposição na TV, ele conseguia mais fiéis. A peça que faltava era a editora Central Gospel. Central Gospel. Malafaia já tinha se lançado em diversos negócios. Teve, por exemplo, uma agência de publicidade gospel. Aqui de novo a Gabi Varela, lendo o trecho de uma reportagem do Globo de outubro de 95. Silas Malafaia, pastor adjunto da Assembleia de Deus da Penha, tem um programa na Rede Record e é sempre convidado para participar de atrações da TV e da rádio da Igreja Universal. Agencia, mediante comissão, um contrato para exibição de um programa da Igreja Universal na rede CNT. O Malafaia também tentou lançar um Guaraná cristão, que não é o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus! Também abriu uma loja de decoração, mas nada disso deu certo, como o próprio Malafaia admite. Eu quebrei 7 vezes. Fiz uma coisa deu errado, fiz a segunda deu errado, quebrei, sabe o que é quebrar? Falei 6 vezes. Minha mulher nunca jogou na minha cara. Tudo mudou quando Silas Malafaia entendeu. Com mais fiéis, tinha uma reserva de mercado cada vez maior. Isso se provou verdade quando ele e a esposa Elisete fundaram a Central Gospel em 99. Central Gospel. Como eu já te contei, hoje a empresa vive momentos difíceis e luta contra a falência. Mas quando foi lançada, a Central Gospel foi um imenso sucesso. E rapidamente se tornou uma das maiores empresas do segmento cristão no Brasil. O Malafaia passou a cobrar dos fiéis para vender aquilo que ele já oferecia de graça na TV ou nas igrejas. As pregações dele eram transcritas e viravam livros, ou simplesmente gravadas em CDs e DVDs. As da Elisete também. Para adquirir esta e outras mensagens em vídeo, CD, cassete, DVD e livros, entre em contato com a Central Gospel. Central Gospel. Depois de um tempo, ele passou a lançar os livros de pastores americanos famosos. Também criou uma gravadora dentro da empresa, a Central Gospel Music. O Malafaia lançou os CDs de nomes importantes da música gospel. Vários deles se beneficiavam da exposição nas igrejas ou no programa do Malafaia. Era uma espécie de jabá cristão. Mas o principal hit da Central Gospel foi a venda de Bíblias de estudo. Além dos textos sagrados, as Bíblias de estudo trazem explicações que ajudam os fiéis a interpretar as escrituras. O pastor Silas Malafaia convida você a ler a Bíblia com ele através de porções diárias, sem ter de seguir a ordem dos livros, o que tornará muito mais fácil a leitura de toda a Bíblia em um ano. É um método revolucionário de ler a Bíblia sem perder nenhum texto. Bíblia Leitura Diária. Ler toda a Bíblia agora se tornou ainda mais fácil. Central Gospel, impactando vidas, conquistando vitórias. Central Gospel. Em 2005, ele chegou a vender 100 mil Bíblias em uma só campanha. Cobrou a bagatela de R$120, parcelados em 10 vezes sem juros. Só com essa campanha, a Central Gospel faturou 12 milhões de reais. Com a correção monetária, cada uma dessas Bíblias custaria hoje R$330. Por mais de uma década, essa combinação entre público cativo nas igrejas e exposição na TV fez a Central Gospel bombar e movimentar centenas de milhões de reais. Mas isso começou a mudar no início da década de 2010.
A situação foi piorando, até o ponto em que não teve mais jeito. Em 2019, o pastor entrou na justiça para pedir a recuperação judicial da Central Gospel. Esse é o último recurso para evitar uma falência. Na justiça, o advogado do Malafaia lista uma série de motivos para a derrocada da empresa. Entre eles, o crescimento de streamings como o Spotify e a Deezer e a queda de audiência dos programas do pastor na TV, onde a publicidade dos lançamentos era feita. Cita ainda a inflação, que disparou a partir de 2014. Durante o processo, a empresa pode renegociar suas dívidas em condições muito mais favoráveis. As dívidas são parceladas em muitos anos e os credores acabam abrindo mão de boa parte do que tinham direito para não tomar calote. Eu tive acesso ao processo de recuperação judicial da Central Gospel na íntegra. São milhares de páginas que correm uma vara empresarial do Rio. Ele foi concluído em 2024. A empresa passou por uma reestruturação, mas ainda precisa lidar com uma dívida de mais de 30 milhões de reais na praça. Essa papelada do processo não só revelava os detalhes da situação crítica da empresa, ela também escondia a primeira das janelas para conhecer realmente a vida financeira do Malafaia. Eu tô falando das declarações de imposto de renda dele e da esposa dele, a Elisete. É a primeira vez que esse tipo de informação sobre o pastor vem a público. Antes de mais nada, eu preciso explicar uma coisa. Todo esse processo está público na Justiça do Rio. Qualquer cidadão pode ler os documentos de cabo a rabo. Nada está sob sigilo. Silas e Elisete são os donos da Central Gospel e é por isso que eles tiveram que entregar esses documentos para o juiz. As declarações de imposto de renda do casal Malafaia falam sobre o ano de 2018. Malafaia registrou várias fontes de renda modestas. Da Central Gospel, ele recebeu apenas 36 mil reais, coisa de 3 mil por mês, uma merreca. Também aparecem na declaração 63 mil reais de outras igrejas, provavelmente fruto das suas atividades como conferencista. Mas um outro valor chama muito mais atenção: R$ 962.431,66. Esse é o valor que o Malafaia declarou ter recebido da igreja dele em apenas um ano. Para ficar bem claro, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pagou ao Malafaia quase R$ 1 milhão. É mais que o dobro que um ministro da STF ganhava por ano em 2018. Você pode estar pensando, mas 2018 pode ter sido uma exceção. Vou te dar um spoiler. Não é exceção, é a regra. Aí, ó. E eu posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar para você com exclusividade. Em 2016, Silas Malafaia entrou na mira da Polícia Federal. Ele foi alvo de uma condução coercitiva e teve que prestar depoimento no âmbito da Operação Timóteo. 3 pessoas foram presas hoje na Operação Timóteo da Polícia Federal, que investiga um esquema que desviava dinheiro do pagamento de royalties da produção de minérios. Um dos investigados é o pastor Silas Malafaia, que foi obrigado a explicar o recebimento de 100 mil reais. Eu vou te contar os detalhes dessa história em outro episódio. O que você precisa saber agora é que o Malafaia prestou depoimento e decidiu não ficar em silêncio, como era direito dele. Fala, diabo! Fala, capeta! O Malafaia respondeu tudo o que o delegado perguntou. Nesse depoimento, o pastor diz que a renda dele era de 100 mil reais por mês. Você já deve ter feito as contas de cabeça, mas isso dá R$ 1.200.000 por ano. Valor bem próximo do declarado no imposto de renda em 2018. Além das pregações religiosas e do palanque político, o programa do Malafaia cada vez mais se tornava um grande comercial. É através dele que a AVEC e a Central Gospel se tornam quase uma coisa só. O Malafaia vendia de tudo. Dos últimos lançamentos da Central Gospel a parcerias que pudessem render um dinheirinho a mais. Em 2013, ele usou o programa de TV para anunciar um seguro de vida. Embora seja um dos produtos mais burocráticos que você pode imaginar, o Malafaia tratou de associar aquilo à fé. A parceria com a multinacional Zurich Seguros foi batizada de Rede Abençoadora. Conversa de golpe? No programa onde foi lançado, o seguro foi definido assim pelo Silas Filho. Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. Hoje o pastor Silas Malafaia tem um super lançamento para fazer, um mega projeto social que com certeza vai abençoar milhares e milhares de pessoas e pode abençoar você também. O Silas Malafaia foi na mesma toada do filho. É uma maneira de abençoar e de atender uma demanda social
de grande carência no Brasil. Entra no site, vê tudo aí, ok? E até pelo site você pode, tá? www.redeabençoadora.com.br ou então pelo telefone, com boleto, com cartão de crédito ou desconto em conta, R$ 9,99. Na prática, se tratava de um péssimo produto. O seguro só cobria a morte acidental e custava bem mais caro que produtos similares de bancos tradicionais, segundo os críticos do Malafaia. Em comparação com o Banco do Brasil, a diferença chegava a 20%. Os críticos do Malafaia sempre o acusaram de usar a fé das pessoas humildes para ganhar dinheiro. O pastor rebate, dizendo que isso é um estereótipo preconceituoso contra os evangélicos. É um jogo pesado para passar um preconceito para a sociedade de, primeiro, quem está na igreja é otário manipulado por um malandro. E segundo, o malandro é ladrão roubando dos fiéis. Essa crítica foi feita recentemente pela Ava Santiago, uma vereadora evangélica de Goiânia que apoia o governo Lula. Ela teve uma treta pública com Malafaia em 2024. O senhor é um magnata da fé. O senhor enriqueceu às custas da fé alheia. E o senhor disse que vai me processar por afirmar isso, mas o senhor mesmo já se gabou em púlpito de ter comprado um avião particular. Eu não tenho como te dizer quem tá certo. Você vai ter que julgar por si mesmo. Peraí. Eu vou precisar atrapalhar o trabalho do nosso editor de áudio, o Cristiano Botafogo, para pedir um acréscimo aqui. Você deve imaginar, mas fazer um podcast investigativo não é fácil. Eu passei semanas tentando marcar uma entrevista com o advogado do Malafaia, para ouvir as explicações sobre as questões jurídicas que a gente está mencionando nessa série. Mas o advogado só me respondeu faltando poucos dias para a publicação desse episódio. E me pediu para encaminhar perguntas para o próprio Malafaia. Aí eu fiz isso. Entrei em contato com o pastor e mandei um questionário por WhatsApp para ele. Era uma segunda-feira. E inicialmente o Malafaia me falou que só ia responder na quarta, porque ele estava com uma série de compromissos. Mas logo depois que ele viu o teor das perguntas, ele começou a me mandar um monte de áudios. Sobre a questão do dinheiro que ele recebe da igreja, ele disse assim: eu não devo satisfação de quanto eu ganho? Quer perguntar quanto é que ganha um cardeal? Quanto é o salário? Por que eu sou obrigado a dar satisfação do meu salário? Eu passei 7 anos, amigo, como pastor da minha igreja, e eu fiz um propósito de não receber salário durante 7 anos. Durante 7 anos eu trabalhei na igreja sem receber salário. Todo o povo da minha igreja sabe. E eu tenho um salário digno com a minha função, como é bíblico, como está na Bíblia. Se você quiser, leia 1 Coríntios capítulo 9, que vai mostrar a lei de proporcionalidade do salário de um obreiro, de um pastor. Conforme o gado, você bebe do leite. Conforme a vinha, você bebe do vinho. Né? E diz lá que digno é o obreiro do seu salário. Não há nenhum pecado, não há nenhuma indignação. Você vai ouvir outros trechos desses áudios ao longo desse podcast, mas também vai encontrar a íntegra de todos eles a partir de hoje no nosso site, clnoticias.com.br. Ao mesmo tempo que milhões começaram a fluir pela Central Gospel, cada vez mais doações chegavam para a AVEC. A AVEC é uma entidade religiosa, por isso goza de imunidade tributária. Na prática, é como se o governo desse uma colher de chá para essas instituições para estimular atividades com impacto social positivo, ou ainda para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição, como a liberdade religiosa. Esse tipo de instituição não paga impostos como uma empresa comum, é isenta de pagar uma série de tributos. É no nome da AVEC que foram registrados os 2 jatinhos milionários que o Malafaia já teve. Apesar dessa ajudinha com recursos públicos, as contas da AVEC são uma verdadeira caixa preta. Ninguém sabe quanto ela recebe e quanto gasta. Também não se sabe de onde vêm os milhões que a AVEC recebe, muito menos para onde todo esse dinheiro vai. A caixa preta dura até hoje. Que se saiba, as contas da AVEC só foram investigadas uma vez. O pente fino foi feito pela Receita Federal e revelou uma série de fatos no mínimo suspeitos. Inclusive, como a família Malafaia fez de tudo para esconder a origem das doações que entram na conta da associação. Mas isso eu te conto no próximo episódio do podcast Império Malafaia. O podcast No Alvo, temporada Império Malafaia, é uma produção original do ICL. O podcast tem roteiro, pesquisa e apresentação feitos por mim, Igor Melo. A reportagem foi feita por mim e pela Juliana Dalpiva. A Gabriela Varela e a Juliana Dalpiva fizeram narrações desse episódio. A trilha original é da Estela Nesrini e do Amon Medrado. A edição de áudio é do Cristiano Botafogo. A captação de áudio e imagens é do Caio Salles. O design é da Paula Vilar e do João Brise. A gerência de produção é da Renata Neto.
A direção de gravação é da Camila Mercatelli e da Juliana Dalpiva. Esse podcast foi gravado no Estúdio Rastro, com a supervisão de gravação do Dani Di. A coordenação do podcast é da Juliana Dalpiva. Agradecimentos a Maurício Arruda e Giacomo Degani. Esse episódio usou áudios do Portal Metrópolis, do Portal UOL, do programa do Ratinho no SBT, do canal do Silas Malafaia no YouTube, do programa Conexão Repórter do SBT, do Jornal da Record, da Rede Record, da música Brasil Pandeiro dos Novos Baianos, da gravadora Som Livre, do programa Vitória em Cristo, do canal da Advec Taquara no YouTube, do programa Renascer, do acervo da Câmara dos Deputados, do jingle de José Maria Emael, disponível no YouTube, do programa Vitoriosa, disponível no YouTube da Advec Taquara, da Editora Central Gospel e da TV 247. Até a semana que vem. Que afronta